Salve Brasil! Esse é o segundo episódio da Política para Principiantes, um espaço aberto para a gente poder falar sobre política e mostrar o que acontece em Brasília de maneira clara e objetiva, usando sempre uma linguagem simples para poder mostrar como a política influencia na sua vida no dia a dia e quanto do dinheiro ela retira do seu bolso. Hoje nós vamos falar de poder e esferas do poder e vamos aproveitar para começar a falar de pagamento de impostos. Seja bem-vindo! Meu nome é Júlio Ubner e este é o Política para Principiantes. No primeiro vídeo, falei que a política influencia tanto em nossas vidas que ela até define a hora que devemos acordar. Muitos duvidaram, mas basta pensar no horário de verão e vocês vão perceber o quanto ela mexe com nossas vidas diariamente. Por isso, temos que ficar mais atentos e saber mais sobre política e suas consequências em nossas vidas, principalmente no estrago que ela faz em nosso bolso. Nossa Constituição Federal prevê o funcionamento independente e harmônico entre os poderes. Mas, na realidade, existe uma interdependência entre esses poderes, como uma espécie de jogo de cartas marcadas. Mas, quais são os poderes e como que isso funciona? Lá na escola, nós aprendemos que existem três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O poder executivo tem a função de executar as leis e tem como obrigação proteger a sua população, o território e respeitar a democracia. Lembrando que democracia é a vontade da maioria das pessoas que têm direito ao voto, ou seja, os eleitores. Mas essa proteção vai muito além da proteção policial. Ela está no controle dos alimentos, ela está na saúde pública, na educação, nas relações comerciais, entre diversas outras áreas. O poder legislativo. O legislativo tem o poder de legislar ou criar leis, representando a vontade dos eleitores. Cabe ao legislador ouvir e representar seus eleitores. Por isso, é importante entrar em contato com eles sempre e cobrar o posicionamento deles. Vou sugerir a todos vocês que ao menos uma vez por mês façam contato com um político. Imagino 207 milhões de pessoas fazendo isso. Na prática, a gente sabe que isso nunca vai acontecer, mas se ao menos a metade da população fizesse, o resultado eu te garanto, seria impressionante. Pois é nesse diálogo com os políticos que surge a base para que o legislador elabore seus projetos de lei que depois aprove. Quando essas leis entrem em vigor, cabe também ao legislativo fiscalizar. Para isso existem diversas maneiras, dentre elas os tribunais de conta, que é um órgão do legislativo. Além deles, nós temos as CPIs e as CPMIs, que são as comissões parlamentares de inquérito ou as comissões mistas de inquérito, onde se fiscaliza o poder executivo e o próprio poder legislativo. Poder judiciário. O judiciário tem o poder de julgar, resolver os conflitos quando as normas não são respeitadas. Ele analisa e determina o que a lei ou a norma quer dizer. Analisa também quem não obedece às leis e determina qual será a punição. Exemplo, se alguém rouba e é pego, ele vai ser julgado e preso. Mas no caso dos políticos, se ele rouba e é pego, ele tem a famosa imunidade parlamentar. Depois falam que as leis são iguais para todos. Quem vai definir se o político pode ou não ser preso é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas veja que interessante, os ministros do STF são indicados, escolhidos e aprovados pelos próprios políticos. É como assim? Ser julgado por alguém que pode ser meu amigo, que foi meu indicado? Por isso fala que os políticos estão acima das leis que eles mesmos fazem. Mas isso, obviamente, nós vamos tratar num próximo vídeo. Bom, no início falamos de poderes e esfera do poder. Mas o que o legislativo, o executivo e o judiciário têm a ver com essas esferas? É simples. No Brasil, nós temos três esferas de poder: a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. E cada uma delas tem o seu próprio poder executivo, legislativo e judiciário. Para facilitar, vamos pegar o líder máximo do executivo dentro das três esferas. Na esfera federal, nós vamos ter o presidente da República. Na esfera estadual, nós vamos ter os governadores. E na esfera municipal, nós teremos os prefeitos. Mas por que essa divisão? Imagine o tamanho do Brasil. É muito difícil conversar e convencer
e principalmente fiscalizar e julgar todos os habitantes. Vou tentar desenhar. Cada cidade tem os seus 3 poderes. Por isso temos os prefeitos, as câmaras municipais e os fóruns, que são as sedes do judiciário em cada cidade. Com o agrupamento das cidades, temos as unidades federativas ou os estados. E neles temos as assembleias legislativas, os governadores e os tribunais de justiça estaduais, que geralmente ficam localizados nas capitais. E acima de tudo isso, na capital federal em Brasília, mais especificamente na Praça Três Poderes, temos o poder máximo do país, que é representado pelo Presidente da República no Executivo, o Congresso Nacional, que representa o Legislativo, e o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Judiciário brasileiro. Aqui é bom lembrar uma famosa frase de Rui Barbosa: a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário, pois contra ela não há quem recorrer. Pois, ultimamente, se parar e pensar bem, o STF tem aprontado poucas e boas com o povo brasileiro. Deu para entender o que são esferas do poder? Ou ficou muito complexo? Vou tentar facilitar isso para vocês de uma forma mais simples. Imagine um grande edifício, um prédio. Esse edifício tem 27 apartamentos. Cada apartamento possui diversos quartos, mas tem apartamento que tem 2, 3 ou até mais quartos. E dentro dos quartos tem vários moradores. Mas todos os moradores têm que respeitar as regras do seu próprio quarto, as regras do apartamento que vivem e as regras do condomínio. Esse é o edifício que se chama Brasil. Cada apartamento é um estado e cada quarto são as cidades com seus respectivos moradores. E como que ficam as contas? Quem paga as contas do edifício Brasil? Todos os moradores ali têm que pagar aluguel, condomínio, além das próprias despesas dos quartos. Nenhum governo gera riquezas ou imprime dinheiro para pagar suas contas. Para pagar suas contas, o governo arrecada impostos. E o próprio nome já fala, é imposto. Você é obrigado a aceitar, você é obrigado a pagar. Nós temos impostos na esfera municipal, estadual e federal. E todos os moradores têm que pagar esses impostos. Com o resto do dinheiro que sobra, os moradores tocam suas vidas pessoais. Mas para você ter ideia, hoje no Brasil, a cada R$100 que você recebe, R$40 são gastos pagando impostos. Tudo que se compra, se paga, tem imposto embutido no Brasil. Tudo, desde comida, combustível, lazer, até mesmo viagem de férias. Tudo tem imposto. Mas obviamente nós vamos falar de imposto no próximo vídeo. Gostou do vídeo? Inscreve em nosso canal do YouTube ou no Facebook. Curta e compartilhe em suas redes sociais. Pois o povo brasileiro precisa saber o que é política e a importância que ela faz na sua vida diária e como ela tira dinheiro do seu bolso. Nós já retiramos uma presidenta. Na eleição de 2018, nós vamos retirar os outros 500. Eu sou o Júlio Hubner e você assistiu Política para Principiantes.